graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. Aqueles que não me conhecem, me chamo Marcos Tavares e nós estamos aqui nessa manhã para falarmos sobre um tema que é gerando vida através da intercessão. Num tempo onde nós estamos vivendo essa novidade das lives e que muito brevemente temos certeza que estaremos todos juntos novamente na igreja. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração para que nós comecemos a nossa aula. Amado Deus, querido Pai, glórias te damos, Senhor, por esse dia, por essa manhã, que o Senhor possa estar impactando vidas através dessa palavra, trazendo conhecimento, trazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos na certeza que esse tempo é teu e que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor deseja, da tua forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O termo intercessão, ele vem do latim intercedere, que quer dizer se colocar entre, fazer uma ponte entre. E nesse contexto, a gente pode imaginar o como isso é importante na vida de um crente e em tudo aquilo que ele vem a trabalhar em vidas que estão se preparando para aceitar ou conhecer ao nosso Jesus. Nós vamos utilizar durante essa aula algumas passagens bíblicas para elucidar aquilo que nós temos em termos de intercessão gerando vidas. Eu queria utilizar primeiro, e que vocês possam abrir aí a Bíblia de vocês, em Marcos, capítulo 2, dos versos 1 a 5. Marcos, capítulo 2, dos versos 1 a 5. Em outros momentos nós vamos utilizar outras passagens e aí a gente vai correndo mais por conta do nosso tempo limitado na aula, tá bom? Mas esse então, como é o primeiro, vamos nós. Diz a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vocês podem perguntar, Marcos, o que isso tem a ver com intercessão? Eu vejo a intercessão de uma forma onde a gente pode ter algumas formas de chegar a Jesus Cristo. E nesse primeiro momento dessa passagem é interessante que a gente encontra algo um pouco diferente, onde você vai levar a pessoa até Jesus. Entendam que esses 4 moços, homens, não tinham como chegar até Jesus Cristo, a multidão os travava. No entanto, o amor por aquela pessoa, por aquele que ali estava, com aquele problema, era tamanha que eles foram além do que era de se imaginar. E eles então vão até o telhado e a solução é destelhar e descer até Jesus Cristo. Se vocês imaginarem a cena, vocês vão ver isso como um ato verdadeiro de amor. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer nesse primeiro momento nosso de aula é que a intercessão é um ato de amor. É aquele momento onde você esquece de você e você vai se focar no teu próximo. É se colocar à disposição, é você ser uma ponte entre a pessoa, certo? Aquele que está sendo necessário levar até a Deus, até a Jesus Cristo. Eu poderia colocar como exemplo até a minha vida. Eu acho que sempre vale a pena os exemplos onde a gente coloca as formas práticas que aconteceram e que acontecem com todos. Eu, quando estava para aceitar a Jesus Cristo, eu estava num momento conturbado e através da minha cunhada, eu estava na casa dela, nós aqui de casa estávamos na casa dela e a gente, passando por esse momento todos juntos, eu pedi a ela que fosse, por conta de um evento que era de uma crise de pânico, pudesse ser levado
até ao pastor dela. E ela, do mesmo momento, ela me pegou e levou até esse pastor. A história é muito mais longa, ou algumas pessoas já conhecem, mas para que se possa fazer de uma forma mais concisa, ela me levou até lá. E ela havia sido da família da minha esposa a primeira a entender Jesus como nosso Salvador, ela já orava por nós todos para que essa conversão acontecesse. E a minha ainda não havia acontecido. Natália já era a essa altura evangélica e eu ainda não. Pois bem, ela me levou até o pastor e ali numa conversa de tantas dúvidas, tanta coisa, eu aceitei a Jesus. Ou seja, assim como os 4 levaram a pessoa, o paralítico, até um milagre que era Jesus Cristo, da mesma forma, a minha cunhada foi essa ponte de ligação entre aquilo que eu precisava até ao Senhor Jesus Cristo. É interessante que normalmente a gente fica pensando, mas a intercessão não é somente você orar? Não, a intercessão é você fazer muito mais do que uma oração. Essa intercessão é o momento onde, como eu disse agora há pouco, você se coloca no lugar da outra pessoa. Você tem tanto amor, tem tanta vontade de que as coisas aconteçam na vida dela, que você faz além do que uma simples oração. Simples, entenda, uma oração ela é mais do que necessária. A vida do cristão sem oração não existe, tá certo? Mas de qualquer forma, o interceder é você se colocar no lugar do outro. Nós podemos ter um segundo exemplo, se a gente for até Mateus 8, de 5 a 10. Mateus 8, de 5 a 10, onde a palavra do Senhor nos diz, é uma passagem que todos conhecem. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que isso tem de diferente em relação ao primeiro caso, a primeira passagem nossa bíblica? Naquele primeiro momento, o doente foi levado até Jesus. Nesse segundo momento, através de uma fé absurdamente grande, tamanha que o Senhor Jesus jamais houvera visto em toda Israel, o centurião, aquele que tinha ordens sobre tantos, entendeu que ali existia uma liderança espiritual, alguém que poderia chegar até ao céu, alguém que mexia com o mundo espiritual. E ele chega simplesmente, se coloca como servo e diz, Senhor, olha, se você simplesmente mandar, está tudo resolvido. Então entendam que na primeira passagem, o servo, o defeituoso foi levado até Jesus, e na segunda não. Deus, Jesus Cristo, foi o mundo espiritual até lá onde estava o servo. É muito interessante a gente passar então a entender que uma intercessão ela pode mover o céu através daquele seu sentimento, daquela sua vontade de que as coisas aconteçam, de que esse amor que você tem pela pessoa, esse cuidado que você tem pelo outro aconteça. Ele vai. A gente não precisa que o Senhor Jesus Cristo, nesse instante, esteja junto de você, que você leve a pessoa até ali, aquele local, não. Aquela oração sincera, aquele clamor do coração, o coração ardendo, ele faz com que os céus se movam e aquilo que era esperado, o milagre acontece. O milagre, à distância, vem até a quem de desejo. Se a gente continuar pensando em termos de exemplos, eu agora poderia colocar como exemplo novamente, na minha vida,
quando a minha esposa Natália passou por uma cirurgia de câncer. Não só eu, como incontáveis pessoas, inclusive desta casa, moveram os corações. E em oração constante, em intercessão durante o momento da cirurgia, eu tenho a certeza absoluta de que as mãos do Pai lá estavam fazendo a obra. A cura foi conseguida. Nós hoje podemos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque o milagre foi feito. E tenho a total certeza de que esses corações que estavam movidos foram fundamentais para que a obra fosse feita na vida da Natália. Se nós, até onde formos, imaginarmos o que já foi falado, cabe uma pergunta a mim e a vocês. Nós temos sido verdadeiros intercessores? A gente tem se preocupado com o próximo? Normalmente nós somos, ainda mais nesse mundo hoje digitalizado, globalizado, nós normalmente costumamos olhar mais para nós. Na verdade, o eu passa a ser quase que único. A intercessão, ela é exatamente o contrário. É onde você vai largar o seu eu e é onde você vai ao próximo. Você vai gerar vidas através do Senhor, você vai gerar cura, você vai gerar milagres através do Senhor. O sangue dele é precioso, mas a sua postura, ela é fundamental. Então até agora nós vimos que a intercessão, ela, da mesma forma que é um ato de amor, não é verdade? A primeira passagem, também nós vimos que a intercessão, ela move o céu, move os céus. Espiritualmente falando, você não precisa que naquele instante a pessoa esteja junto a você. Você é aquele elo entre o Senhor e aquele a quem você está intercedendo. Eu agora vou um pouquinho mais além e a gente iria até 2 Reis 6, de 15 a 23. Não vou ler porque é uma passagem longa, mas a gente vai contextualizar. 2 Reis 6, 15 a 23, o momento onde o exército da Síria está avançando contra Eliseu. O servo dele, ao amanhecer, vai para fora da casa e vê aquele exército enorme se aproximando. E ele com certeza pensou, deu ruim, morremos. E ele entra assustado, fala com Eliseu. Eliseu, olha, a coisa ficou feia, o exército do rei sírio está aí fora, eles vão dizimar conosco. E Eliseu, com toda tranquilidade, pede ao Senhor para que ele abra os olhos espirituais do servo. Quando os olhos espirituais daquele servo são abertos, ele enxerga um exército de anjos à volta e toda a situação se resolve. Marcos, o que isso daí tem a ver com a intercessão? A gente chega no terceiro ponto. A intercessão é um ato de fé. É a certeza de que aquilo que você está pedindo é totalmente crível, totalmente possível de acontecer. Você já viu o milagre acontecendo. Eliseu tinha a certeza daquilo que estava à volta dele. Simplesmente ele quis mostrar para aquele servo o como o Senhor dos exércitos era poderoso e o como eles estavam totalmente protegidos e nada lhes aconteceu. Nós temos então, até agora, falado sobre aquilo que a intercessão necessita de nós, não é verdade? Ser um ato de amor, a gente se colocar no lugar do próximo, a gente entender que a intercessão move o céu, ela pode mudar toda uma história e ser um ato de fé, a certeza de que é possível que o milagre aconteça. Só que agora eu queria dar uma virada. Pode parecer também que fica diferente, mas o que isso tem a ver com intercessão? Não diretamente a intercessão, mas aquilo que nós temos que tomar cuidado quando estamos intercedendo. O papel da igreja, o papel de todos nós como servos do Senhor, claro, é estarmos
intercedendo por aquilo que nós cremos que é o que vai acontecer. Só que nós temos que entender uma coisa: a soberania do Senhor. A soberania do Senhor, ela tem que estar sempre presente na nossa mente. Onde que a gente vai encontrar isso daí? Se nós formos até 2 Coríntios 12, de 7 a 9, nós vamos ter uma experiência de Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo ali: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Temos que entender que a vontade do Senhor é soberana. O poder da oração, o poder da intercessão, ele é vivo, ele é existente. Mas a gente não pode jamais imaginar que nós temos alguma coisa a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Todo o poder, toda a glória é do Senhor. É tão do Senhor que a gente pode colocar mais um exemplo que vai chamar a atenção, que está em Lucas 22, de 42 a 43, uma passagem mais do que conhecida também. Diz o próprio Jesus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ele era o Cristo. Ele poderia ter resolvido aquela situação de uma forma tranquila. Ele tinha poder para isso. Mas naquele momento ele era o homem e precisava passar por aquele turbilhão na vida, na pele, para que pudesse chegarmos ao fim, que na verdade, por acaso, até estamos passando hoje, o renascer do Senhor. Hoje é a comprovação, naquele dia, que Deus é vivo, Jesus Cristo vive em nossos corações. Mas lá, na sexta-feira, ele se entregou, deixou que fosse somente a vontade do Senhor. Ela era soberana, precisava que aquilo acontecesse para que tudo pudesse ser consumado, como a própria palavra dele diz. Então, mais uma vez, nós precisamos estar atentos que a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Muitas vezes nós, até como se pudéssemos falar assim: olha, vamos enviar uma carta ao Senhor, e essa carta vai chegar com certeza ao Pai, mas a vontade é do Senhor. Continuamos, e a gente agora vai começar a falar sobre algo diferente. Marcos 9, 18 a 27. Vamos até lá. Marcos 9, 18 a 27. É um texto também longo, mas está contando a passagem onde o pai leva o filho que tem sido atormentado por um espírito que o joga no fogo, o joga na água, range dentes. Tempos estão passando. Desde menino, ele passa por esse problema. E ele já não sabe mais o que faz. Encontra Jesus, explica, e é interessante um ponto onde ele vai chegar e vai dizer: Pai, me ajuda a ter a fé que eu não consigo mais ter. Intercede para que eu possa acreditar. A minha fé deixou de existir. Isso nos mostra que nós precisamos ter a certeza de que o tempo é do Senhor. Muitas vezes nós passamos toda uma vida intercedendo, pedindo, meses, semanas, anos. É só a gente lembrar também no tanque de Betesda.
Naquele momento lá, nós tínhamos o paralítico que há 38 anos tentava o milagre, e o milagre não acontecia. 38 anos. E, no entanto, ele não conseguia. E no encontro com o Senhor Jesus Cristo, o milagre aconteceu. Poderíamos ainda falar da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Ela teve a coragem de ir até o Senhor Jesus Cristo, tocar na borda do manto dele, e o milagre aconteceu. Então, nós, além de entendermos que a soberania de Deus, ela é primordial, é a vontade dele para que uma intercessão, aquela que está sendo feita com todo amor, nós nos colocando no lugar do nosso próximo, ela precisa que Deus queira, e mais, o tempo do Senhor. Somente para deixar a coisa clara, que vocês precisam ter um embasamento bíblico. Como eu não citei, a passagem do tanque de Betesda está em João 5, de 3 a 5, e a da mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, de 24 a 34. Ok? Então, João 5, 3 a 5 e Marcos 5, de 24 a 34. Por que eu cheguei até aí? Eu gostaria de dizer para vocês que no momento onde o tempo começa a se estender, é normal que a gente se sinta desanimado, não é verdade? Mas é muito importante que o intercessor, ele não tenha a fé abalada. Muitas vezes você vai ver aquele seu amigo, seu cônjuge, seu irmão, não importa quem seja, aquele por quem você está intercedendo, o tempo passando, não se resolve, a coisa vai ficando difícil. Vocês imaginem, por exemplo, uma mãe que muitas vezes acompanha um filho nas drogas durante anos. Ela não pode desistir de forma alguma. Um marido ou uma mulher na bebedice e o seu cônjuge precisa continuar ali lutando, orando. Alguém da família que não aceita de forma alguma a ida à igreja, ao Senhor, continua se orando. É impossível a gente imaginar que se você desistir, a coisa possa acontecer. A sua fé, ela precisa continuar sendo firme. A sua certeza de que aquele milagre pode acontecer é necessária, é fundamental, meus queridos. A gente tem que entender, e a passagem está em Eclesiastes 3, há tempo para tudo, não é verdade? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer. Esse tempo onde o Senhor é o soberano e dono de tudo, a gente precisa estar se fortalecendo. Então, uma outra coisa que a gente precisa aprender na intercessão é que a gente, nós, aqueles que estamos intercedendo, nós precisamos também estar firmes, nos abastecendo do Senhor, seja através da palavra do Senhor, seja através da nossa igreja, do nosso pastor, seja através daqueles que estão intercedendo por você. Entenda que você, intercessor, muitas vezes está tendo alguém por trás de você, intercedendo por você. É fundamental, fundamental. E nisso, a igreja, principalmente, tem um papel fundamental. Ela é quem, através do seu ministério de intercessão, daqueles que estão ali na luta, brigando, eles estão ajudando em oração, em intercessão, para que esses tantos milagres necessários, essas tantas petições feitas ao Pai, elas continuem sendo possíveis e principalmente que você, aquele que está intercedendo, esteja seguro, sendo abastecido, sendo renovado. A intercessão, ela é algo fundamental na igreja. Ela é fundamental na igreja. Entenda que esse ministério que existe, esse mover que existe nas igrejas, de você colocar a sua mão em prol do seu irmão, ela faz milagres. Meus queridos,
A gente tem algumas outras coisas ainda para conversar, mas eu queria inicialmente deixar para vocês, até porque a gente vai começando a chegar ao final dessa aula, princípios que são pedra angular. Então nós temos que entender, já falamos até agora, que nós precisamos ter amor, a intercessão é um ato de amor. Nós precisamos entender que a intercessão, ela pode mover céus. A gente tem que entender como intercessor que a intercessão, ela precisa ser um ato de fé, mas a intercessão também, nesses detalhes que eu falei agora há pouco, elas precisam estar pautadas em detalhes importantes, onde o Senhor, ele é a autoridade máxima. Nada pode ser feito por nós. A soberania é do Senhor. E mais também, ainda nesse detalhe, o tempo é do Senhor. Não desistamos de forma alguma de alguma coisa que está sendo pedida, de um milagre que você está esperando, é uma doença em alguém, não importa. O Senhor tudo pode. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Enquanto Ele for à sua frente, tudo é possível. Tudo é possível. Amém? Nós vamos dar sequência e nós vamos agora a Romanos 8:26. Por quê? A gente falou até agora na intercessão de todos, falamos naquilo que é feito em prol do nosso irmão, mas existe a fraqueza humana. Nós todos somos falhos, nós todos somos passíveis de erro, conforme aprendemos na nossa igreja, nós somos santos lutando contra o pecado, não é verdade? Então, como somos esses santos passíveis da falha, nós precisamos também, num momento onde haja esse declínio da fé, alguma coisa que nos sustente. O que será essa coisa? A gente acaba colocando como coisa, mas na verdade é alguém, é uma pessoa, o Espírito Santo. Em Romanos 8:26, que eu citei agora há pouco, a palavra nos diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o momento onde nós, intercessores, estamos destruídos. Imaginemos essa situação. Se a gente, por exemplo, colocar a nossa situação atual, o mundo vive uma pandemia, o coronavírus, onde muitos e muitos estão desesperados. A gente pega aquilo que está acontecendo nos países europeus, morte sobre morte, notícias que nos deixam temerosos. A grande potência, Estados Unidos da América, morte sobre morte, na cidade que nunca para, Nova York, não é verdade? Podemos agora falar do Brasil, São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Casos sobre casos. O próprio nosso Rio de Janeiro, mortes acontecendo, pânico, tudo fechado, a gente em casa, não é verdade? E aí? A fraqueza bate? Pois entendam, queridos, que esse Espírito Santo, ele é aquele que nos faz a ponte entre a nossa tristeza, a nossa desesperança, tudo aquilo que nós temos de dificuldade de aceitar, de entender, de ver como possível de resolver, e ele leva ao Senhor. A gente pede sem parar, mas muitas vezes pede errado. Talvez vocês se recordem um pouco lá atrás, quando eu falei, quando a gente manda uma carta para o Senhor, e a vontade é dele, não é verdade?
E agora eu vou colocar de uma forma interessante. Entendam que a gente escreve essa carta no nosso pensamento e manda para Deus. Mas o Espírito Santo que está junto, está conosco, ele lê a carta que está aqui. E ele vê que aquilo não é o pedido da forma correta. E ele leva uma outra carta. Imaginemos que a nossa carta saiu, uma carta amarela. Foi lá, sinal de alerta. Mas a carta do Espírito Santo para o Senhor é uma carta branca. E quando Deus abre a carta, ele vê lá, pô, isso não é para ele. Não é assim que eu desejo. Mas aí vem o Espírito Santo e mostra. Deus abre a carta e vê, agora sim, isso é possível. Esse é o momento onde eu posso ou não, mas é dessa forma que eu vejo o melhor para o meu filho. O Espírito Santo, queridos, aquele que é intercessor a todo momento. A gente tem que entender que nessa cadeia de intercessão que nós começamos lá atrás, falando do amor, da fé, do espiritual, da soberania do Senhor, falando do tempo do Senhor, falamos da fraqueza nossa. É esse momento onde tudo isso que nós falamos vai cair nas mãos de tudo, das nossas petições ao único que pode resolver. Então, por exemplo, ao invés de termos a desesperança que está passando, tenhamos a certeza de que o melhor está por vir. Nesse clima todo de angústia, de medo, vocês já pararam para pensar o como nós temos tido tempo para estarmos com a nossa família? Curarmos a nossa família? Já imaginaram o tempo que pais estão tendo, pais e mães, de brincar com seus filhos, coisas que normalmente o dia a dia não nos permite? Já pararam para pensar o tempo que nós estamos tendo de ver que certas coisas dentro de casa poderiam ser feitas de forma diferente? A conversa acontecendo entre marido e mulher, entre pais e filhos, a preocupação com a nossa saúde, a preocupação com o nosso dinheiro, acertar as nossas economias, aquilo que a gente tem, como que a gente pode gerir melhor, o que a gente pode cortar. Em toda a desgraça que a gente como humano vê, o Senhor bem sabe o que Ele vai fazer e trazer de melhor, porque a palavra dele diz que Ele tem para nós o melhor dessa terra, meus amados, o melhor desta terra. Então nós precisamos entender que nós, como intercessores, aproveitemos esse momento. É claro que estamos como igreja em oração, em intercessão uns pelos outros, oração e intercessão pelos nossos pastores, pelos nossos ministérios, pelas nossas células, por tantos e tantos que estão ao nosso lado, pelos nossos familiares. Mas entendam que é um momento precioso, onde Deus está movendo o mundo inteiro, com certeza para fazer alguma coisa melhor. Quem sabe a vinda do Cristo? Quem sabe? Nós não sabemos, o tempo e a hora é dele, não é verdade? Quem sabe? Se vier, ótimo. Não estamos preparados, não somos verdadeiros adoradores, não somos intercessores, não amamos os nossos próximos, não amamos os nossos irmãos? Pensem bem. O que nós temos feito nesses tempos onde nós podemos estar intercedendo por vidas que estão lá fora, sem conhecer o Senhor? Tantos que têm a vida destruída porque não entendem o como é importante ter um Deus dentro do coração, um Pai amoroso. Entendam, senhores, senhoras, moços, moças, adolescentes, jovens, se estiverem acompanhando, uma oportunidade única nós estamos tendo para, através do Espírito Santo, colocarmos as nossas fraquezas para Deus, mas também um momento único para nós podermos interceder por
tantos que muitas vezes à nossa volta estão desesperados, e nós temos que ser exatamente o trigo. Nós precisamos ser o trigo, nós somos o exército do Senhor, nós somos os soldados do Senhor, a levarmos as petições daqueles que estão precisando ao trono, para que tudo possa ser resolvido. Eu gostaria agora de colocar para vocês, um pouco diferente normalmente de uma aula, eu gostaria de colocar uma música, e essa música tem muito a dizer para nós, tem muito a dizer para isso que está sendo colocado agora. Eu gostaria que durante essa música vocês aproveitassem, assim como eu vou aproveitar, abaixássemos nossas cabeças, fechássemos nossos olhos e orássemos ao Senhor, por nós sem dúvida, mas também intercedendo pelas vidas sedentas do Senhor, por aqueles que estão precisando de um milagre. Vamos aproveitar esse momento e daqui a pouquinho a gente volta. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Um momento diferente, meus irmãos. Nós, normalmente, numa aula, não temos música, mas depois de termos falado tanto sobre intercessão, tanto sobre as petições que nós temos, as petições dos outros, o amor que a gente precisa ter pelos nossos amados, o amor que nós precisamos ter até por quem nós não conhecemos. Quantas e quantas vezes é pedido que interceda para uma pessoa distante, você nunca ouviu falar, não importa. Os gemidos inexprimíveis desse Espírito Santo, eles levam essas petições até ao Pai. Aquilo que nós temos de mais escondido dentro dos nossos corações, aquilo que nós temos como pedidos sinceros, onde o coração arde, onde nós nos prostramos verdadeiramente, nos colocamos caídos, muitas vezes com a boca no pó, como diz a própria palavra, ou estamos de joelhos num quarto, onde somente nós e o Senhor está. É exatamente isso que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês nesta aula. Uma mensagem onde vocês entendam que a intercessão, ela é amor. Acima de tudo, amor. É você se colocar à frente na batalha. É você ser aquele que vai levar tanto amor pelo seu irmão, por aquele pedido, que você muitas vezes, ele estará ou ela estará dormindo e você estará na madrugada orando, intercedendo para que o milagre aconteça. Este é o propósito da intercessão. É para isso que nós, é para isso que a igreja, é para isso que cada um desse corpo funciona. Funciona para que as petições possam chegar ao Pai e que elas sejam, à medida do gosto dele, respondidas. Amém? Nós vamos orar para encerrar essa aula, que vocês possam ter a certeza de que ela é feita com todo amor para vocês, como sempre. A cada um que vem aqui e se coloca à disposição é para que vocês tenham o melhor do Pai para cada um. Amém? Fechem seus olhos e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esse momento, um momento diferente, Senhor. Um momento onde nós aprendemos um pouquinho daquilo que o Senhor tem para cada um, para cada vida. Nós precisamos entender que este amor que o Senhor lá nos ensinou, desde aqueles tempos até hoje valendo, ele é um amor verdadeiro, ele é um amor que pode mudar uma história. Senhor, que a nossa fé seja restabelecida, que a nossa fé seja aumentada. Que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, de quem ou o que nós devemos pedir. A quem nós sabemos que é somente a Ti, mas o que e por quem. Que seja o tempo que for necessário, Pai, para que realmente esse milagre aconteça. Se não acontecer, Pai, que nós tenhamos a certeza que o Senhor está conosco, porque mesmo quando o milagre não acontece, a Tua presença é conosco, e isto é o fundamental para que a nossa vida esteja sendo abastecida. Muito obrigado por essa escola dominical, muito obrigado por cada um que assistiu essa nossa palavra, rápida, mas sincera, e que o Senhor promova neste domingo o melhor dos momentos para cada um. Queridos, em nome de Jesus eu abençoo a todos vocês. E mais tarde estaremos aí assistindo o culto, como sempre, engrandecendo aos nossos corações. Que vocês tenham um domingo maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esquecendo,
parabéns por esse dia de Páscoa, onde nesse ano esqueceu-se tanto chocolate. Estamos fechados, lembramos muito do Senhor Jesus Cristo, porque estamos orando pelo milagre, e o milagre está próximo de acontecer, em nome de Jesus. Amém.